Por que seguimos líderes? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte, uma para Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Projeto 36, comandado pela May Firter. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Projeto 36. Olá, queridos ouvintes do Naruhodo. Eu sou a May e é um prazer poder falar com vocês e apresentar o podcast Projeto 36. O podcast fala sobre saúde mental de uma maneira simples, leve e bem-humorada. Lá eu compartilho minhas experiências com terapia, tratando depressão, pânico, transtornos alimentares e também minha experiência como uma pessoa borderline. Por lá, várias pessoas legais e especialistas também conversam com a gente para trocar experiências e tirar dúvidas. Acompanhe o Projeto 36 em todas as plataformas. Beijão e até lá! E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma. Ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Ilustríssimo ouvinte, me conta uma coisa, onde você prefere estudar? Na sala de aula ou na sala de casa? No agito do campus ou na comunidade de assistir a aula onde quiser? Na PUC Minas você tem o melhor dos dois mundos, a flexibilidade das aulas à distância e a dinâmica insubstituível das aulas presenciais. Você tem também um corpo docente formado por mestres e doutores e laboratórios modernos com infraestrutura de ponta. E mais,
A PUC Minas é uma das melhores universidades do mundo de acordo com o Times Higher Education e está entre as 10 universidades mais respeitadas pelos empregadores do Brasil, de acordo com o ranking universitário da Folha de São Paulo. Por isso tudo não tem erro. Vestibular 2022 é na PUC Minas. Inscrições para a seleção por prova até 27 de outubro e pelo Enem até 18 de novembro. Acesse pucminas.br. PUC Minas, onde você quer estar. Altair, temos pergunta de um ouvinte ilustre, Altair. Sim, um ouvinte que trabalha diretamente com a pergunta que ele perguntou. A atividade profissional dele envolve questões que vamos discutir hoje. É verdade. Altair, a pergunta de hoje veio de um amigo, e também um profissional de humor que eu respeito demais, né? Sim, pra mim é o humorista mais inteligente que eu conheço. Olha de verdade. Só. Não estou fazendo média. Ele é paraense do Belém, né? E o nome dele é Victor Camejo. Ele é comediante stand-up, ele é roteirista, há muito tempo já escreveu para todos os shows de comédia que você pode imaginar, e ele viaja ao país atualmente com seus 2 espetáculos de stand-up, O Mundo Visto Daqui e Sistema Indisponível, que estreou esse ano, inclusive, né? Além disso, ele produz conteúdo para os canais Jornal de Casa, que eu sou um assinante, apoiador e espectador regular. Sim, muito legal. E o canal do Em Pé na Rede, né? Que é o grupo de comédia que ele tem com mais 3 colegas, que também são meus amigos, que são o Osmar, o Rominho e o Murilo Couto. Mas eu recomendo demais você virar assinante hoje mesmo do canal Jornal de Casa. Sim, exatamente. Altair, esse nosso ouvinte ilustre enviou sua pergunta por áudio, não é isso? Na verdade, ele me fez essa pergunta pessoalmente há muito tempo, né? E aí eu fiquei pensando nessa pergunta, há mais de um ano ele mandou essa pergunta. E, assim, ele informalmente, né, ele fez, eu guardei essa informação, falei, agora acho que essa pergunta amadureceu. Aí entrei em contato com ele e falei, manda um áudio aí fazendo sua pergunta, na verdade um áudio que demonstra muito o talento dele, e aí eu gostaria de pedir ao Ken e ao Reginaldo que mostrasse pra vocês. Então vamos lá ouvir a pergunta do Vitor. Alô, meus amigos do Naruhodô, Altair e Ken! Aqui é o Vitor Camejo, do Jornal de Casa e do Em Pé na Rede. E, meus amigos, por favor, me iluminem, porque essa dúvida me persegue há muito tempo. Por que as pessoas tendem a responder de forma tão submissa, às vezes, a figuras de liderança? Por exemplo, o que me despertou essa dúvida? Quando o Trump, no auge da pandemia, cogitou a possibilidade de se injetar desinfetante na veia para matar o coronavírus, o número de internações por envenenamento causado por desinfetantes aumentou nos Estados Unidos. Isso a gente tem exemplos aqui no Brasil também, de governantes que têm ideias absurdamente esdrúxulas e as pessoas seguem de maneira completamente cega. Minha gente brasileira, por favor, me digam o que a gente tem no nosso software aqui que faz a gente responder dessa forma a figuras de liderança, sejam elas quem forem. Beijos! Tá aí, Altair, a pergunta do Vitor, né, que a gente segue líderes, bons ou ruins, a gente segue, né, Altair? Agora a pergunta é por que é que a gente faz isso? Você tem alguma ideia? Porque você trabalha diretamente com isso, né? Assim, tudo bem, a gente pensa líderes como pessoas, mas muitas vezes empresas geram efeito nas pessoas, marcas geram efeito. Sim. Não, o meu trabalho profissional principal, né, na ADA, ela pressupõe sim uma liderança. E a eficiência dessa liderança está diretamente relacionada aos resultados, né, que a gente consegue. Então, eu diria que quando você tem um grupo de pessoas, né, especialmente assim, é mais do que indivíduos, quando você tem um grupo de pessoas, essa entidade que dá uma direção, ela tem uma importância grande, assim, né? Porque acho que dá um senso de homogeneidade, sabe? Dá um senso de
sentido mesmo, né? De para onde remar. Uhum. Então, pensando nisso, na verdade, você acha, por exemplo, quando você está dentro de uma sprint, né? Você ali é visto como líder, não porque você é líder, mas sim por uma questão situacional. Cria-se um contexto ali onde você ocupa essa posição. Certo. Né? Então, assim, só para deixar claro, esse episódio não vai ser um episódio que fala sobre liderança especificamente. Vai ter um episódio mais pra frente específico sobre liderança, tá? Mas algumas coisas dá pra falar aqui. Porque liderança é um conceito que o povo fala muita bobagem e é muito difícil de lidar porque tem uma carga cultural muito grande. Tá? Mas eu quero desmistificar primeiro algumas coisas sobre liderança e para depois a gente falar do tema principal do episódio, que é a razão do porquê seguimos líderes, que é o conceito de norma social. Nós seguimos líderes porque a gente segue normas sociais, tá? Porque é esperado que em certa situação a gente siga o líder. Mas aí tem a figura do líder, né? Então o Camejo dá o exemplo do Trump. Por exemplo, quando o Trump não era presidente, era só o cara do aprendiz, ou era qualquer coisa assim, dificilmente você seguiria alguma coisa que ele falaria, ou você, na verdade, seria mais crítico, né? A partir do momento que ele ocupa a posição de presidente, muda o contexto, muda a contingência, a situação, né? E aí ele assume uma outra figura que não é dele, mas é da relação dele com a posição. Certo. Tá? Então, assim, quando você pensa em liderança, tem muita diferença cultural entre o Ocidente e o Oriente, entre os Estados Unidos e a Europa, do que é a liderança. É muito diferente, tá? Tem uma questão cultural muito forte. Mas a gente pode resumir liderança como uma relação. É uma relação de poder e influência na qual existe um efeito de mudança nos seguidores por parte do líder. Essa definição ajuda a gente a entender alguns mitos sobre liderança. Que é mito mesmo, é completamente errado. Por exemplo, um mito é de que liderança é inato. Sabe aquela coisa que você falou, a pessoa nasceu pra ser líder? Isso é uma bobagem. Mas é uma bobagem mesmo, grande, assim. Sabe aquelas coisas que no senso comum as pessoas ficam discutindo, mas na área acadêmica é meio consenso, sabe? Isso é uma das coisas, que na área acadêmica é total consenso. De que liderança não tem nada de inato, tá? Não, a pessoa nasceu com predisposições genéticas pra ser líder. Besteira, tá? Porque liderança é uma relação. E se é uma relação, leva em conta agentes e um contexto, um ambiente, né? Certo. Então, assim, as pessoas podem ser até um pouquinho mais rígidas, mas o ambiente muda o tempo todo. Então, a liderança depende disso. Um outro mito sobre liderança é que o líder necessariamente possui poder sobre os outros. Isso não é verdade. Quando você pensa em um déspota, ele possui um poder atribuído. Sempre é um poder atribuído. O poder não é atribuído por todas as pessoas. Tanto é que você tem pessoas que resistem e outras menos. Mas é um poder atribuído pelo grupo. É um poder que emerge do grupo. Mesmo líderes que são, assim, opressores, eles têm ainda algum nível de legitimidade. E isso é uma discussão muito importante. Inclusive o Camejo, ele é advogado. É muito importante na área dele, que é chamado justiça procedural, né, na área de direito, assim. Por mais déspota que seja um líder, sempre tem algum índice, algum caráter ligado a uma certa legitimidade, dada pelo grupo para esse líder. Então o líder não tem poder sobre os outros, não é uma coisa direta, de cima para baixo. Ou seja, um idiota num contexto certo, ele consegue exercer esse poder de liderança sobre um grupo. Exatamente. Pegando o próprio exemplo do Vitor, né? Pessoas que tomam desinfetante, né, para curar Covid, além de mostrar um desconhecimento, uma assincronia de informação, entre aspas, o que o Trump sabe e o que a pessoa sabe, né? Tem uma assincronia de informação. Pelo fato de ter essa assincronia muito grande, a pessoa aceita, de forma grupal, comportamentos que ela não aceitaria sozinha. E aí vem essa questão, por exemplo, quando eu penso fisicamente, eu consigo saber quando eu tô sozinho ou quando eu tô num grupo, né? Então se eu coloco você numa sala sozinho, ou numa sala com muitas pessoas, você percebe o efeito do grupo. A questão é na internet. Quando você tá na internet, não fica claro saber quando você tá sozinho e quando você tá em grupo. Então, pensa na pessoa que toma, você injeta na veia desinfetante e morre. Aquela pessoa, quando faz isso, ela se sente pertencendo a um grupo. Só que é um grupo virtual. Então ela pode estar sozinha em casa vendo aquilo, mas está se sentindo ao mesmo tempo parte de um grupo, seja por pertencimento ou seja por pressão. Tá? Então faz muito sentido, assim, é muito natural pra gente pensar, não, tudo bem, quando eu tô em grupo, eu me sinto diferente de quando eu tô sozinho. A questão é que na internet isso fica vago.
Então, seu comportamento na internet, assim, eu posso ver você na frente do computador digitando, mas você se sente em grupo ou sozinho, dependendo do que você faz virtualmente, né? Então, isso é muito interessante, né? E é pouco estudado ainda. Relativiza o conceito de sozinho ou em grupo, né? Relativiza o conceito físico, porque você não tem a fisicalidade, né? Você tem a percepção apenas. Então é algo muito importante. E um outro mito sobre liderança é de que os líderes controlam os resultados do grupo. Líder não controla o resultado de grupo. Ele tenta controlar. Tanto é por isso que existem os déspotas, né? Ele tenta controlar de algum jeito. Em geral, quando não consegue muito, por opressão física, por convencimento direto, né? Certo. Mas o líder, ele consegue jogar a bomba, mas não consegue saber como a bomba vai explodir. O que tem total relação com os dias de hoje, tá? É verdade seja dita. Então as pessoas plantam as ideias, mas não quer dizer que dá certo. Ainda bem, né? Senão a gente não teria líder, não teria nada, só teria o marketing. Né? Verdade. Então isso é importante. Então, feitos esses esclarecimentos assim, sobre o conceito de liderança, é muito importante entender, na verdade, muito menos o papel do líder, mas sim o papel da pessoa. Né? E essa discussão sobre se a pessoa está sozinha ou em grupo, no ambiente virtual é uma chave importante para entender esse tipo de fenômeno. E aí a gente entra em experimentos clássicos ligados ao conceito de normas sociais. Então, assim, o normas sociais não é um conceito que veio da psicologia, veio da sociologia, mais ou menos pelos anos 60, 70, né? O experimento mais clássico de normas sociais, que a gente vai fazer um episódio sobre, especificamente, então não vou falar muito dele, porque na verdade nem o experimento ele é direito, que é o experimento do Milgram. Tem até um documentário no Netflix sobre... esse experimento foi inspirado no julgamento de um general nazista que foi condenado à morte, né? Que é o Adolf Eichmann. Quando ele justificou, assim, ele matou milhares de pessoas, né, na Segunda Guerra. E quando perguntaram pra ele por quê, ele só respondeu, eu estava seguindo ordens. E aí, ele foi condenado, enfim. Mas o Milgram ficou com essa questão. Falou, será que tudo bem, se o cara era um general da SS, né? Nazista. Mas e uma pessoa comum? O quanto que uma pessoa comum segue regras, né? Seguiria isso. E aí ele fez aquele experimento clássico com choques, em que uma pessoa dava choques... Ela achava que está dando choques de verdade, mas era fake. E numa outra pessoa. E apenas por incentivo de um profissional ali, de um cientista que estava do lado, mas era um ator, ele ficava pedindo para a pessoa aumentar o choque. E aí o resultado que ele encontrou era que 2/3 das pessoas que fizeram a pesquisa chegaram no grau máximo de choque, que era literalmente matar a pessoa. Isso gerou uma discussão muito grande, né, o experimento de Milgram, mas ele tem problemas metodológicos clássicos, assim, que invalidam todo o resultado. E por isso merece um episódio próprio depois. Muito parecido com o da prisão de Stanford, que a gente gravou, que ficou muito famoso, mas tem muitos problemas de método. O do Milgram é assim também. Então eu prefiro não focar muito nesse experimento. Tem um experimento mais antigo, que é de 1950, que ele já foi bem reproduzido e ele é bem legal, assim, para mostrar esse efeito das normas sociais, que é do Solomon Asch, experimento clássico. O Solomon Asch, ele fez o seguinte, é um experimento bem de percepção, assim. Ele colocava para uma pessoa uma linha, tipo, tinha um papel com uma linha, né, desenhada à mão. E do lado dessa linha tinha outras 3 linhas, né? E o experimento era super simples. Falou, ó, tem essa linha aqui, e do lado tem a linha A, B e C. E essas outras linhas tinham tamanhos diferentes, exceto uma delas que era exatamente igual à primeira. Então eu te mostro dois conjuntos. No primeiro conjunto tem uma linha com um certo tamanho, e no outro tem uma linha com o mesmo tamanho e outras 2 com tamanhos diferentes. Claramente dá pra saber que uma delas é igual ao alvo, tá? É bem claro. E aí você perguntava pra pessoa, tipo, dentre essas 3 linhas, qual é a mais parecida com essa alvo? E quando a pessoa tá sozinha, 100% delas falava, essa aqui, né? Tipo, é a A, por exemplo, né? Aí ele fez uma outra condição com outro grupo de pessoas, em que ele colocava outras 3 pessoas junto com ela, numa sala, e todas tinham que responder juntas. Só que as outras 3 pessoas eram atores, né? Era combinado. E as outras pessoas falavam errado. Falava que claramente era uma linha que não tinha nada a ver, tipo, era um problema perceptual mesmo. E aí a pessoa bugava. Como assim, né? E aí a ideia era observar a pessoa que caiu na dissonância cognitiva, né? Tipo, não, essa linha é exatamente igual. Ela falou, não, as outras concordavam, assim, as 3. Falou, não, é essa aqui que é igual.
Aí, 1/3 das pessoas, 1/3, tá? Que é 33% das pessoas, mudavam de ideia e iam com o grupo, tá? Então, isso é uma coisa importante. O efeito do grupo nos indivíduos gera uma pressão, tá? Sim. Mas não quer dizer que essa pressão afeta todo mundo igual. Tem Afeta aquele em média experimento lá de uma sala de espera em que você chega e aí toca uma campainha, toda vez que toca uma campainha alguém levanta e senta de novo. Isso. E aí é todo mundo ator, então todo mundo começa a seguir, aí o cara que vem não tá sabendo de nada e em pouco tempo ele começa a imitar as pessoas, né? E levantar e sentar também. Esse experimento, todas essas variações foram originadas a partir do experimento de 1950, que é o clássico, né? Mas uma coisa interessante, assim, é que todo mundo apresenta o experimento, mas não apresenta a taxa de concordância. Quantos por cento das pessoas mudaram as ideias? Eles dão aquela exagerada como se todo mundo tivesse concordado, né? Isso, e não é verdade, é 1/3 em média. Que não é pouco, né? Não é pouco. Isso. Mas é diferente de todo mundo, né? Então, porque se fosse todo mundo, mostra um efeito de que o ambiente é muito mais forte que o indivíduo. E não é bem assim, é um conflito, né? É um conflito sempre. Mas não quer dizer que você não sinta pressão, né? Não sinta a pressão do ambiente sobre você. Às vezes é o suficiente para levar um candidato pro segundo turno, por exemplo. Não, então, sim. Assim, a gente não precisa de muita gente. A gente precisa de alguns. Você não precisa convencer 100% das pessoas. Você precisa convencer 10%. Porque se esses 10% fizerem barulho o suficiente, né? Porque a maior parte das pessoas não faz nada. Se eu tiver 10% que faz muito barulho, vai gerar uma percepção geral de que existe muito barulho. A analogia que eu costumo fazer é o trânsito. Você tá andando de carro e todo mundo em geral, aí a ideia de norma social, né? Todo mundo, em média, segue uma norma social de que tem que andar numa certa velocidade. Né? E tá todo mundo junto na mesma velocidade. E aí você baliza a sua velocidade pela média dos outros. Você tá ali no meio, né? Se tiver, tipo, uma pessoa que anda muito mais rápido e sai cortando todo mundo, em geral isso não afeta os outros, porque é só um. Agora, se esse um ou dois tiverem um megafone e ficarem né, andando o tempo todo, esse barulho gera um efeito no grupo de que a média do comportamento das pessoas é muito diferente do que ela mesma está produzindo. Tá? Então, esse comentário é importante. Assim, você não precisa convencer 90% das pessoas, você precisa convencer 5%. Porque se esses 5% começam a fazer barulho, eles afetam a percepção da média nos outros 95%. E você diria que com o advento das redes sociais computacionais, né? Isso ganha uma escala que nunca houve na história, Altair? Sem dúvida. Sobretudo pelo conceito que a gente falou antes de você estar sozinho ou em grupo. Você perde essa noção se você está sozinho ou em grupo quando você está online. Porque às vezes você se sente, você está dentro do grupo do WhatsApp da família, parece que você faz parte de um grupo. Aí ao mesmo tempo você dá um clique, sai e entra, sei lá, no site de um portal de notícias, você está sozinho. Então o sozinho em grupo muda o tempo todo. Né? Você abre um jogo online e vai jogar, você tá em grupo. Você desliga o jogo e entra num site de notícias, você tá sozinho, né? Então, o efeito das normas sociais muda contextualmente porque a sua percepção subjetiva muda o tempo todo. Eu não sei se é viagem muito minha, Altair, mas tem outro fenômeno que a pandemia nos trouxe aí em relação a esses pertencimento virtual, que é assim, as pessoas passaram a usar grupos virtuais, né, videoconferências, etc., para se sentirem menos isoladas, né? Mas aquela sensação de pertencimento ela não chega a se concretizar, sabe? Assim, parece que você fica meio no meio do caminho, dá um bug no cérebro, assim. Você tá pertencendo, mas ao mesmo tempo você continua se sentindo sozinho, sabe? Isso, é ambíguo, claro, é ambíguo, né? Primeiro por uma questão tecnológica e depois pela questão de como a gente entende estar em grupo. Envolve uma fisicalidade, é óbvio, não tem como, né? É nosso espaço de aprendizagem. Pro brasileiro ainda mais, né? Acho que para qualquer pessoa, mas tem um efeito de idade muito grande. Então, por exemplo, crianças pequenas sofrem muito com essa cisão. Criança pequena, pequena eu falo menos de 4 anos, por exemplo, ela não tem essa capacidade de se projetar no espaço e perceber quando ela tá sozinha ou não, do ponto de vista virtual, né? Certo. Então crianças sofrem muito mais o efeito da solidão, assim, por exemplo, né, do que adultos, por conta da própria maturação do cérebro e tal, né? Mas esse é um conflito que eu espero que não seja resolvido pela tecnologia.
Porque se for resolvido, a gente vai estar lascado de verdade. Então, assim, a gente tem que ter essa dependência da fisicalidade, do aspecto físico. Apesar da internet ter catalisado muita coisa em relação a essa questão do efeito do grupo sobre o indivíduo, isso não é nada novo. A pandemia não trouxe nada de novo, ela só catalisou coisas que já eram estudadas desde o meio do século passado, né? Esse experimento clássico do Solomon Asch, ele gerou vários outros. Então tem o de 1968, que é bem uma variação. Era uma sala com várias pessoas, e aí, numa primeira situação, você colocava a pessoa sozinha, e dentro da sala você colocava um gás, uma fumaça. E você via quanto tempo a pessoa levava para buscar ajuda. E depois tinha um outro contexto com várias pessoas, e também aparecia lá a fumaça, quanto tempo a pessoa levava para pedir ajuda, sendo que as outras não faziam nada. As outras ignoravam quanto tempo você levava. E em contexto de grupo, a pessoa leva mais tempo para pedir ajuda. Então é a mesma ideia, tá? É uma coisa que a gente não tem controle, é muito passivo, assim. Aí tem gente que pergunta, então, esse senso de sofrer efeito do grupo, ou esse senso de busca por pertencimento a um grupo, é algo inato? Né? Muita gente pergunta isso. Tem um componente biológico muito forte. A gente não faz conscientemente. Então eu adoro aquelas pessoas que falam assim, eu sei o que eu quero, eu tenho as minhas próprias opiniões. Tá bom. É uma completa ignorância, assim, completa. Né? A partir do momento que você nasce num lugar e tem uma linguagem, você já aceitou várias normas sociais. Não existe isso. Eu tenho as minhas próprias opiniões, eu sou dono do meu nariz. Tá bom. E quanto à máxima de que o ser humano é um ser social, tá ligado a esse componente biológico do pertencimento? Então, como que a gente testa isso? Porque aí parece uma explicação muito fácil, né? Falar, é inato e acabou, não preciso pensar. A gente tem que estudar aí o efeito disso em outros organismos. E isso é muito forte. Então, por exemplo, tem um experimento, vamos deixar nos artigos, tem vários artigos na descrição, tem um experimento muito legal com um macaco, com gorila, com chimpanzé e com macaco prego, que mostra que, assim, eles têm uma hierarquia muito forte. Então, em geral, o macho ou a fêmea dominante, quando eles acham uma fonte de comida, eles comem primeiro, né? Depois os subordinados comem. Mas aí eles notaram sistematicamente que tanto os machos quanto as fêmeas dominantes, eles são muito lenientes com filhotinhos. Então, quando o filhotinho vai lá e come, ele não liga. Agora, quando vai um subordinado adulto, ele bate. Isso mostra uma certa leniência, assim, sabe aquela coisa? Tudo bem, é criança, vai, tá bom, né? Tá aprendendo, então tudo bem. Isso é uma norma social. Por que você não bate em crianças? Ou por que você é tão leniente, mesmo sem pensar com crianças? Isso é uma norma social, e na verdade é uma norma social que tem um aprendizado muito mais biológico do que necessariamente social. É uma coisa muito, muito intrínseca, assim. Então esse senso de pertencer ao grupo, esse senso de observar o grande e o pequeno, o novo e o velho, de forma diferencial, é algo que é muito... Não dá pra bater o martelo como inato, mas a gente codifica muito rápido. É muito fácil, assim, pegar isso. E aí, assim, 1950, 60, 70, foram surgindo várias variações de experimentos nesse conceito, nessa ideia de normas sociais. Que é basicamente, as normas sociais, dando uma definição, são regras não escritas sobre crenças, atitudes e comportamentos que são considerados aceitáveis em um grupo social ou cultura. Então, por exemplo, o semáforo. Você sabia que quando o semáforo fica vermelho, você para. Isso é uma norma social. Você aprende na escola, quando você é criança, você tem curiosidade, pergunta, né? E aí, isso é tácito. Você não tem um questionamento, é simplesmente tácito. Você não sair pelado na rua, né? Você sempre se portar de um certo jeito ou de outro. São regras tácitas. E por ser tácito, quando você muda de cultura, você se sente desadaptado, porque você não entende muito bem as regras tácitas. Por exemplo, uma coisa muito, muito interessante é o tom de voz. O quão alto ou baixo você fala. Aqui no Brasil, como a gente está acostumado, a gente fala com um certo tom de voz. Quando você muda de país, você percebe que você está gritando. Em alguns lugares, você percebe que você está gritando. Você não percebe que você está falando alto. No Japão, né? Por exemplo. Né? Exatamente. A gente brasileiro no Japão, a gente parece estar gritando, né? Então. E é muito louco, porque assim, é uma regra social. E aí você tem que passar um tempo lá. Ninguém vai te falar, cacete, fala mais baixo. Ninguém vai falar. Mas as pessoas olham e se portam de uma forma que você perceba. E aí, conforme você percebe, você vai se adaptando. Então eu falo, não, eu falo alto mesmo, são as minhas opiniões. Tá bom. Vai ficando um ano lá, vai chegar uma hora que você não consegue. Você vai se adaptar, né? E aí, quando você volta pro Brasil, você se porta diferente também. E aí, o que regula as normas sociais?
As normas sociais são reguladas pelo comportamento observado dos outros, pela comunicação que você estabelece com os outros e por você mesmo, pela sua noção de self, se você se sente integrado ao grupo ou não. E aí isso regula a sua maior aderência a normas sociais, né? O termo normas sociais surgiu já nos anos 80, com 2 pesquisadores, o Perkins e o Berkowitz, e eles são bem da área de sociologia. É um tema que ficou muito forte na sociologia, depois veio para a psicologia com experimentos mais individuais, assim. Sabe a área onde a importância das normas sociais surgiu primeiro? Tudo bem, principalmente o Perkins, ele era sociólogo, mas ele trabalhava com o quê? Marketing, né? Olha lá! Maldito, né? Maldito. Ele usava isso no marketing. Mas ele não era uma má pessoa. Porque as primeiras aplicações dos conceitos de normas sociais vieram nos anos 80, era para tentar estudar o consumo de álcool em adolescentes. E aí os primeiros experimentos são muito legais, assim, são muito interessantes. São 2 tipos de pergunta, quando você quer testar normas sociais. Você pergunta o quanto você faz de uma coisa e o quanto que a média das pessoas parecidas com você faria. Então é uma pergunta na primeira pessoa, tipo eu, e uma pergunta na terceira pessoa, tipo, quanto a média, né? Um sujeito ideal, né? E aí os experimentos com consumo de drogas é muito interessante. Consumo de álcool primeiro, depois foi para outras drogas. Porque a pessoa, ela dizia que consumia um tanto, mas ela achava que a pessoa média consumia mais, tá? Então, pensa numa situação. É muito comum em adolescente isso, né? Por isso que o foco inicial é em adolescente. Você tem um monte de adolescentes juntos. Aí você pergunta para cada um deles separado, o quanto você bebe? Aí cada um deles fala. Aí depois você pergunta, o quanto você acha que a média dos seus colegas deve beber? A pessoa fala mais. Então existe, só que na verdade cada um deles bebe menos do que ele diz que os outros bebem. Entendeu o conflito? Sim. Né? Então quando você tá sozinho, você bebe menos. Mas quando você tá em grupo, vai existir essa pressão do grupo por uma expectativa de beber mais. Porque você acha que os outros acham que você tem que beber mais. Isso é chamado de ignorância plural, né? Ou pluralidade de ignorância. A ignorância é compartilhada por todo mundo do grupo. Esse conceito, né, da ignorância coletiva ou ignorância plural é quando eu digo que o comportamento do outro é muito diferente do meu, mas quando você pergunta pra todo mundo se comporta igual. Só que eu não sei. Eu simplesmente não sei. É interessante isso, né? Essa ideia. É uma norma social. Sim. Então, assim, os indivíduos, particularmente, eles bebem menos. Mas existe uma norma social partilhada no grupo. E quando eu digo partilhada no grupo, não é que o grupo acha. É que todas as pessoas individualmente acham. E aí gera esse senso coletivo de que você tem que beber mais, né? No caso do álcool. E aí foi muito interessante, assim, começou com o consumo de álcool, depois foi visto para efeito da direção, né? Direção perigosa, para estudos de HIV, para várias coisas, assim, é bem interessante. E é baseado, né? A ideia de você seguir essas regras é baseado na sincronia de informação. Então, eu sei uma coisa de mim, mas eu sei uma coisa errada dos outros. E aí, essa sincronia que gera o problema. Então, nesse caso dos adolescentes, o que seria o líder? Não tem um adolescente que é o líder dos outros e faz, não, todo mundo tem que beber muito. Não é. O líder é a opinião. É a opinião média do grupo. E por isso que você estuda isso em marketing. Por quê? Porque a marca não é um líder. A marca gera um efeito em você de acreditar que os outros se comportam diferente de como você deve se comportar. E aí você quer se adequar a esse grupo. Um exemplo disso é a moda. Moda é isso. Essa coisa, a ditar tendências. O que é ditar uma tendência? É fazer você acreditar que o que você acha é muito diferente do que a média dos outros acham. Sendo que é uma mentira. Ninguém quer sair com um tomate na cabeça, sabe? Com alface na cabeça. Ninguém quer isso. Mas dá a sensação de que os outros querem. E aí você fica mais... Você não sai com alface, mas você sai com a batata na cabeça, que é perto do alface. Entendeu? Uhum. Então, essa é a manha. Esse é o poder. Por isso que essa coisa de líder inato, isso aí é tudo besteira. Não existe. É uma coisa que emerge dos indivíduos e da percepção do indivíduo sobre o coletivo. É uma coisa muito louca. Bem discussão de sociólogo, assim. É muito legal. E aí o jeito de testar, né, as normas sociais é exatamente isso. Você perguntar como você se acha e depois como a média das pessoas parecidas com você se acha. E aí muitos experimentos surgiram a partir daí. Então tem experimentos recentes agora, 2021, sobre, por exemplo, Covid. Claro, Covid é um experimento de normas sociais, basicamente, né? Comportamentos de uso de máscara e coisas do tipo. Tem um artigo muito legal de 2021 que eles avaliam várias culturas. E você tem métricas para avaliar
o rigor que a cultura exerce sobre os indivíduos. É basicamente aquelas sociedades onde o indivíduo é mais importante versus as sociedades em que o grupo é mais importante. E aí tem uma métrica para avaliar isso, e esse artigo de 2021 é bem interessante, porque ele mostra que ele chama isso de rigor social, né? O peso do grupo sobre o indivíduo é maior. Em países onde você tem um menor rigor social, ou seja, os indivíduos são mais individualistas, em média, né? Você teve 5 vezes mais casos de Covid e 8,7 mais mortes do que os países em que as normas sociais de cima para baixo são mais rígidas, né? Isso é uma evidência interessante, por exemplo, quando você pensa em saúde. Então, a aderência de práticas coletivas de prevenção de doenças tem muito mais aderência em nações em que tem um rigor social maior, né? Em que as normas sociais geram mais pressão, né? Faz todo sentido, mas precisava de alguém coletar, né, esses dados e categoricamente mostrou, né? Tem um outro artigo também, aí o Vitor vai gostar como advogado, porque é um artigo muito da área do direito, assim, que mostra sobre o efeito de leis em indivíduos. Leis, né? Então quando você faz uma lei, é uma coisa que vem meio de cima para baixo. Tanto é que aqui no Brasil a gente tem esse conceito de quando a lei não cola. A lei existe, a regra existe, mas as pessoas não seguem, né? Isso mostra um efeito maior do indivíduo, assim, resistir à norma social, né? Porque a gente tem um caráter de legitimar as instituições menos do que outros países, né? Tem um teórico do direito, eu leio muita coisa dele, que é o Tyler, que fala muito sobre isso, né? Sobre legitimidade institucional, né? Mas esse experimento de 2020 é bem interessante. Eles fizeram assim, eles informam pessoas sobre as leis. Eu nem julgo pra você se a lei é certa ou errada. Não é isso. Eu informo você. De verdade. Então falou, você sabe, por exemplo, um grupo de pessoas era informada e o outro não. No grupo informado eu falo assim, você sabia que mês passado teve uma lei que foi aprovada, por exemplo, e um exemplo que ele põe no artigo, teve uma lei que foi aprovada permitindo que casais do mesmo sexo adotassem crianças. Tem uma lei, é uma comunicação, você comunica a pessoa. Sim. No outro grupo você não fala nada. Tá? A pessoa, aí você só pergunta no final se a pessoa sabia disso ou não. Depois de informar, você faz perguntas sobre a pessoa nesse mesmo método das normas sociais. O que você faria, o que você acha e o que uma média de um cidadão como você acharia. Então uma das perguntas, por exemplo, é: você é a favor de casamento entre pessoas do mesmo sexo? O que você acha e o que a média de alguém que vive da mesma situação que você acharia. Aí o que as pessoas normalmente fazem, né? Elas são muito mais liberais do que a média das pessoas. Não, os outros são mais conservadores, eu sou mais liberal. Na verdade, os dois estão falando de você, né? Só que é o que você aceita e o que você não aceita, né? Só que aí tem esse efeito da lei. As pessoas que foram informadas antes sobre a lei, elas se tornam menos conservadoras, mas elas acham que a média das pessoas também é menos conservadora. Então isso mostra, por exemplo, e é uma coisa... tem uma pessoa, assim, um divulgador científico do direito que eu conheço, que é o Tássio Denker, né? Eu gosto muito do canal dele, ele é muito legal. Isso mostra a importância da divulgação do direito. Porque a gente consegue ver, esse artigo é de 2021, mas tem outros anteriores, que mostra que você informar as pessoas sobre as leis é diferente de informar sobre como a justiça funciona, tá? Eu não quero te explicar como a justiça funciona. Tipo, ficar falando do que é o sistema legislativo, não é isso, tá? Isso aí é negócio pra passar em concurso, não é isso. Eu te informo sobre as leis. Então, foi aprovada uma lei que faz isso, o impacto da lei é tal. Você ser informado sobre isso gera um efeito de mudança de norma social em você. Você muda a percepção que você tem da média das pessoas, mesmo mantendo sua própria opinião. Daí a importância da divulgação de informações sobre direito mesmo. Eu recomendo todo mundo seguir o Tássio, ele tem um trabalho muito interessante e dá pra ver categoricamente o efeito, né, de você divulgar coisas sobre direito sem aquele jargão, né, aquele peso todo lá que isola as pessoas, que não serve pra nada, na verdade. Eu acho completamente rococó o discurso de advogado, assim, né? Mas enfim, mas aí é uma opinião própria. Eu também acho, viu? Então, não faz nenhum sentido, mas assim... Na verdade, eu acho que vai além. Eu acho que é uma espécie de
Uma tentativa de alienação do cidadão médio, assim, sabe? Isso, e de reforçamento dos grupos de advogados, né? Exatamente. Então existe uma norma social dentro dos advogados que você tem que falar daquele jeito rococó. Isso é uma norma social. Quando você começa a fazer a faculdade, você absorve isso. É mais forte que você. Nos primeiros anos você pode resistir. Mas depois que você se forma, você não vai na audiência de chinelo. Sabe? Não vai, velho. Não adianta. É muito mais forte que você. Ah, mas eu perdi pro grupo. Não é isso. Não é que você perdeu ou ganhou. É simplesmente como as coisas se dão. É contingente. Então, acontece. Não existe essa coisa, eu tenho liberdade, eu consigo fazer tudo o que eu quero, eu sou livre das amarras das instituições. É bem uma crítica ao modelo hippie. Porque mesmo os hippies, eles têm regras internas deles. Então, assim, o hippie vai viver numa comunidade qualquer, longe de tudo. Mas lá dentro, se você não segue as regras dos hippies, você é excluído também, né? Verdade. Então, se você não se comportar minimamente como uma expectativa, você vai ficando sozinho e depois você morre. Tipo, não é adaptativo, não gera doença, não adianta, tá? E aí a gente entra na parte final do episódio, que é assim, tudo bem, então entendi que o líder, na verdade, ele não é o causador da regra, na verdade ele tá dentro de um contexto, de uma relação, né, onde o líder catalisa um desejo do grupo. Num ambiente virtual é muito difícil você saber quando você tá sozinho ou em grupo, ou seja, quando você é mais aderente a essas regras vindas de fora para dentro do que de dentro para fora quando você está sozinho. E o que a gente faz para resistir, né? É possível resistir a essa pressão do grupo? É possível. Lembrando, voltando no próprio experimento do Milgram e do Solomon Asch. Só 1/3 das pessoas seguiu, gerou despersonalização, né? E a pessoa seguiu, só 1/3. Então 2/3 das pessoas tem uma certa individualidade ali que gera uma pressão suficiente para você falar, não, calma, não é bem assim. Então, para você resistir um pouco, você tem que começar a perceber que você tá dentro de um grupo, não necessariamente é ruim. Tem um experimento sensacional, que é dos anos 90, eu achei o máximo a genialidade do cara embolar o experimento, que é chamado facilitação social, tá? A facilitação social é o seguinte, quando você tá dentro do grupo, você se sente mais livre para fazer certas coisas. É um efeito tipo torcida de futebol, né? Você é despersonalizado, você não é mais o Ken Fujioka, você é o corintiano no meio dos outros, e aí isso facilita você a fazer algumas coisas que você não faria sozinho. Tudo bem, mas tem um outro conceito que é chamado preguiça social. Preguiça social. Olha o experimento que bacana. Eles faziam um cabo de guerra. Sabe cabo de guerra, né? Faz uma corda, as pessoas de cada lado. Aí eles faziam um cabo de guerra onde você tava sozinho. Então era você contra uma outra pessoa. E aí você puxava e no meio da corda tinha um dinamômetro que media a sua força. Então eu consigo saber que sozinho você faz tanta força. Depois era uma situação em que você tava com mais 4 pessoas. Então você era um cabo de guerra coletivo. E aí media a força que você fazia também. Em geral, as pessoas aplicavam uma força 20% menor quando elas estavam em grupo. Ou seja, ela não dava 100% dela quando ela estava no grupo. Ela meio que delegava um pouco para os outros, né? Isso é chamado a ideia de preguiça social, né? Entre aspas. De que como a gente está em grupo, quem ganha é o grupo, não sou eu. Eu não tenho tanta responsabilidade, então eu não dou muito do meu 100%. Isso é muito comum em empresa. Quando o trabalho de empresa é meio ruim, tem aquele deixa que eu deixo, sabe? Um fica jogando pro outro. E aí fica tudo meio mais ou menos, assim, o negócio. Isso mostra um mecanismo de ganho que as pessoas têm em partilhar das normas sociais. Então, assim, se eu sou um indivíduo bem adaptado no grupo e tal, tem uma parte disso que me favorece. Eu não preciso dar o meu 100%, eu posso ficar ali na maciota. Então, isso é uma forma de ganho positivo. Por exemplo, da facilitação social. Tem um efeito contrário também, que é assim, quando você tá sozinho e as pessoas te dão suporte. Então, por exemplo, o sprint no final da corrida, você tá quase morrendo. Aí as pessoas vai, de repente sai uma energia de você e você vai, né? Isso tem a ver com a facilitação. Então tem um lado positivo, né, do suporte social. Tem um lado negativo do suporte social, que é, por exemplo, quando você fica nervoso em falar em público. Vou falar em público, eu fico nervoso, porque eu fico pensando na reação dos outros. É um lado negativo. Então, assim, como que você resiste à pressão do grupo? Entendendo esses mecanismos. Você saber que, estando dentro de um grupo, você pode ficar um pouquinho mais preguiçoso e delegar, sem perceber, um pouco da sua energia
poupar um pouco de energia para que o grupo resolva o problema, né? Isso necessariamente pode acontecer em grupos que não são sprints. Como na sprint é tudo muito certinho e tem tempo cronometrado, você vai otimizando o comportamento individual. Mas em grupos mais livres, vai acontecer esse mecanismo das pessoas abrirem mão, porque achar, ele vai fazer. Aí se ele vai fazer, eu faço 80%. E aí no final fica aquela coisa mais ou menos, tá? Então você entender esses mecanismos do efeito das normas sociais nas pessoas ajuda muito você a resistir. E uma outra coisa, você já ouviu aquela expressão de que duas cabeças pensam melhor que uma? Sim. Isso não é verdade. Duas cabeças pensam melhor que uma apenas quando elas podem discutir uma com a outra. Se elas não puderem discutir uma com a outra, elas vão fazer muita besteira, mesmo sendo duas cabeças. Quando você fala não poder discutir uma com a outra, o que você está falando? Você está falando delas trabalharem isoladamente? Não, elas não poderem discordar. Eu tô trabalhando com você, eu acho que deveria fazer assim, né? Certo. Então, pessoas que, se você seguir só a norma social, as duas pessoas meio que concordam sem concordar, elas vão fazendo as coisas meio passivamente. Tá bom, vai. E aí a chance de acumular besteira é muito grande. Tem muitos estudos sobre isso em acidente. Indústria, por exemplo, acidentes muitas vezes acontecem porque simplesmente as pessoas seguem as normas sociais e não fazem nada. Então a pessoa até viu o problema, mas o outro vai resolver, mas eu tenho outra coisa pra fazer, e aí deixa pra lá e vai se acumulando os problemas e a gente tem acidentes. Então isso é muito interessante. Assim, um dos casos clássicos foi Chernobyl. Chernobyl foi uma soma de erros gerados a partir do reconhecimento de normas sociais. Um deixou pro outro, e aí criou-se um problema e teve um acidente nuclear, né? Isso é um caso muito famoso sobre isso. Então, assim, espero que o Camejo esteja contente com a resposta. Vou deixar muitos artigos na descrição, inclusive artigos da área de direito, né? Onde isso é um tema muito, muito interessante. E começa uma recomendação para todo mundo: comece a pensar virtualmente quando você sente que você faz parte de um grupo e quando você sente que você está sozinho. E veja o seu comportamento diferencial em função disso. Provavelmente ele vai mudar bastante. E é essa reflexão que você tem que ter no momento de julgar a você mesmo e aos outros. Porque é muito, muito fácil a gente mudar o comportamento e não perceber, né, Altair? Exato. Não, a percepção do comportamento é sempre a posteriori, né? Você se comporta, depois percebe o que aconteceu. Então, o efeito do grupo não é uma coisa que você consegue resistir, né? Não é assim, você tem que aceitar, isso acontece. Mas você ter uma reflexão constante sobre isso te ajuda muito a ter previsibilidade e perceber que grupos você quer fazer parte ou que normas sociais você quer aceitar, né? Isso é muito importante. A maior diversidade das redes sociais hoje permite isso. Então, assim, apesar das redes sociais serem um grande vilão, né, que fazem a gente estar sempre em comunidades que a gente nunca quis pertencer, né, ela tem um papel libertador também no sentido da gente conseguir procurar grupos que a gente se identifica mais, sem cair nas bolhas. Essa é a dificuldade, né? As bolhas não são criadas porque as redes são ruins. As bolhas são criadas porque você tem que se sentir confortável para continuar na rede, para continuar gastando dinheiro e consumindo. Né? Então, o modelo de negócio gera esse problema. Né? Então, é um problema da publicidade. Sabe? Do Instagram, Facebook ser gratuito, mas ter as publicidades para você clicar. Então, esse modelo de negócio, ele acaba com o tecido social. Assim. Enquanto a gente não propor um modelo mais inclusivo, a gente vai estar lascado. Nada é gratuito no capitalismo, né, Altair? Exato. É aquela máxima, né? Se você não está pagando pelo produto, o produto é você. Exato. E não tem nada... E o que você está pagando? No bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Sim. Esse tempo é uma coisa que o dinheiro não paga. E não volta, né? Não volta, e nós estamos dando eles aos baldes. É verdade. Né? Tempo para essas redes... E isso é uma estratégia de mercado que tem que mudar. Pela qualidade de vida das pessoas, isso tem que mudar. E aí, mas mudar pra onde? Não sei. Mas tem que mudar, tem. A gente tem que começar a pensar a respeito disso. Tá certo, então. Espero que o Camejo esteja feliz com a resposta. Altair, um grande abraço pra você, Camejo. Um abração e espero que surjam aqui ideias pra você fazer mais piadas. Né? Tá certo, então. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte.
E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.